mas que são anomalias complexas, porque tem as anomalias congênitas, que a gente vai ver que não é tudo igual, na verdade é tudo diferente. Cada uma é um jeito diferente, apresentação diferente, e cada doença é uma surpresa. Então eles fazem muita coisa, são delicados, tem que ter uma técnica apurada, porque tudo é pequenininho, tudo é mais delicado. Só que infelizmente não é uma especialidade que é reconhecida no nosso país também, assim como a cabeça e pescoço, como a torácica. Não é uma especialidade que residente quer fazer. Não é uma especialidade que, quando eu falo valoriza, é quando eu olho para trás e vejo os grandes médicos, cirurgiões pediatras que eu conheço. Lá em Londrina, por exemplo, todos davam plantão de PS para complementar a renda. Então eu acho que isso é quando a pessoa não tem reconhecimento da sua especialidade, apesar da gente considerar isso os melhores cirurgiões da cidade. Então isso é triste, né? Essa parte chata dessa especialidade, mas precisa muito. Aqui na nossa cidade a gente padece, sofre por falta desse especialista. Hoje eu acho que ainda posso falar besteira, não sei como tá, mas eu falo porque eu vejo reflexo no meu ambulatório. Então, até pouco tempo atrás, não tinha cirurgia pediátrica suficiente, não existia ambulatório de cirurgia pediátrica, ou seja, a consulta chegada, o postinho mandou, vai no cirurgião pediátrico, não tinha. A criança só ia, infelizmente, para o Cosmo quando o negócio tinha ficado ruim, ou seja, quando virava urgência. Porque não tinha ambulatório de cirurgia pediátrica, porque não tem cirurgião pediátrico para dar conta. Aí tinham cirurgiões gerais, inclusive a escala de cirurgia pediátrica de urgência, tipo apendicite em criança. Não é apendicite numa coisa pequena, num adulto pequeno. Era para ser feito pelo cirurgião pediátrico. E até pouco tempo era na escala de cirurgião geral. E quem era o cirurgião geral ainda que pegava isso? Os recém-formados. Então era a pior pessoa para fazer isso. Que é um negócio que é difícil. E assim, não é nada contra recém-formado, gente. Eu já fui recém-formado. Mas a gente tem que ter noção das coisas, né? E recentemente, ano passado, eu acho, esse ano, no final do ano passado, esse ano, houve um contrato, né, de cirurgiões pediátricos de fora, uma empresa que vinha em cima de plantão, teoricamente para sanar essa nossa deficiência, mas que eu mandei mensagem para a gerente do hospital de base terça-feira, porque voltou a ter criança no meu ambulatório, e eu mandei para ela, ó, tá vendo ambulatório de cirurgia pediátrica? Para onde eu mando? Porque a cabeça e pescoço não tem formação pediátrica. Então, às vezes a gente quebra o galho, a gente faz, mas não é do nosso domínio cirurgia pediátrica. E aí ela me falou que no momento estava saindo. Então, por isso que eu estou falando que eu nem sei se tem, se não tem, só sei que o paciente tem dificuldade de chegar, tá? E não basta ser bom cirurgião, tem que ter bom coração. Porque é um público diferente, né, gente? Eu considero que eu não levo jeito com criança. Eu aprendi a força com meu filho, mas eu não me considero uma pessoa assim, eu gosto de criança, né? Tem gente que tem o dom, eu não tenho. Mas tem que ter empatia, porque senão não dá certo, é o público diferenciado, né? E aqui a gente não está lidando só com doente, a gente está lidando com doente e com a família de uma joia, que é a coisa mais importante para aquela família. Então imagina a tensão ali da relação médico-paciente, tá? É sempre difícil. E aí eu fiquei pensando, quando eu fui pegar, comprei um cartaz de cirurgia pediátrica para preparar essas aulas quando eu comecei a disciplina. E assim, era muita coisa solta. Meu Deus, o que eu escolhi? E aí eu lembrei da época da cirurgia geral, que assim, em algumas coisas as crianças retornam. Então, quando o paciente chega com apendicite, ele não chega assim, apendicite. Ele chega com dor abdominal aguda. Ele não chega com a hernia inguinal estrangulada, ele chega com dor abdominal. Aí, é claro que algumas dessas doenças vem tão classicando que é óbvio, e você mata a charada rápido. Mas para quem está começando e para casos difíceis, a gente tem que pensar na doença como síndromes clínicas. E no pronto-socorro cirúrgico, a queixa maior que existe no pronto-socorro cirúrgico, tirando o trauma politraumatizado, é a dor abdominal aguda, é o abdômen agudo, tá? Então eu achei que na pediatria também é a mesma coisa para ajudar o raciocínio de vocês.
O que é um abdômen agudo? Vocês já tiveram cirurgia pré-digestiva, enfim, alguma coisa abdominal de adulto? Cirúrgico? Não? Tá, então o raciocínio é o mesmo. Vocês vão chegar lá quando vocês tiverem isso um pouco melhores. A gente primeiro, o que é o abdômen agudo? É um quadro onde você tem dor abdominal aguda, ou seja, não é um negócio que você tem há 2 anos. Né? Pode ser até que tenha há 2 anos e agudizou. Tem que ser aguda, tem que ser algo que faz poucos dias ou às vezes a poucas horas. Normalmente de forte intensidade, ou seja, tem uma certa importância de levar a pessoa para o pronto-socorro. Que demanda de diagnóstico rápido e muitas vezes necessita de intervenção cirúrgica. E a gente divide esses abdômenes agudos em 5 tipos. Que são, vocês sabem já alguma coisa disso? Obstrutivo, hemorrágico, inflamatório, perfurativo e vascular. Então tá aqui. Obstrutivo é fácil, né? Obstruiu. E aí em cirurgia eu sempre falo de trânsito intestinal. Trânsito intestinal. O que é? Tá funcionando, tá entrando na boca e sai mais baixo. Trânsito intestinal, tá? O obstrutivo obstrui esse trânsito em algum nível. Pode ser uma obstrução intrínseca ou extrínseca. O que seria uma obstrução intrínseca? Sim, outros exemplos. Um tumor, uma torção, algo que o fluxo realmente parou verdadeiro. Então pode ser uma hérnia, uma torção. Uma hérnia já é um extrínseco, né? O extrínseco, normalmente quando ele está obstruído por tabela. Então um tumor não é do intestino, é um tumor, sei lá, de pâncreas, um tumor de parede, a hérnia, na verdade não é extrínseco, tá? Então, obstrutivo é mais fácil, a depender da altura, você vai ter alguns sintomas, a gente vai desmiuçar esse obstrutivo melhor. O inflamatório, quem é o principal representante? Apendicite, tem que lembrar das ites. Então, todas as ites, apendicite, colecistite, pancreatite, retocolite, tudo que é ite, diverticulite. Só que tem que lembrar que não necessariamente um abdômen agudo, um certo tipo de abdômen agudo começa e vai até o final igual. Então ele pode começar inflamatório, virar obstrutivo e se transformar em perfurativo. Então, a depender da clínica e da evolução, um pode virar outro, tá? O hemorrágico. O mais difícil aí é o hemorrágico e o vascular, que a gente fica na dúvida. Qual é a diferença, né? Tudo igual. O que é o hemorrágico? Não. O hemorrágico, na verdade, você tem que pensar, eu estou falando de trânsito intestinal, sangra para dentro da luz intestinal. Então são, às vezes, algumas ites, ou às vezes um tumor, ou um divertículo, alguma doença que está sangrando as úlceras, perfuradas não, mas as úlceras digestivas altas, ou seja, alguma coisa está fazendo sangrar, só que para dentro da própria luz intestinal. E o sangue dentro da luz intestinal causa o quê? Sintomas. Pode ser, vai, qual é isso aí? Melena, se for para baixo. Se for sangue, de que cor? Não, melena tem uma cor. Melena é açaí, melena é café. Melena significa que eu tenho hemorragia digestiva alta. Melena. Por quê? Deu tempo de digerir o sangue. Não, aí era a minha próxima pergunta, eu vou chegar lá. E como é o nome do sangue vivo por baixo? Hematoquesia. Ou seja, sangue vivo é porque sangrou a um nível baixo e está saindo vivo. Se chegou melena, é porque o sangramento é mais alto, deu tempo de ser digerido. Cocô preto é sangue digerido, né? Oxidado. E aí a minha próxima pergunta, o que disse o trem alto ou baixo?
tirando essas características, mas tem uma estrutura anatômica que me fala se o abdômen agudo é alto ou baixo. Não. Ninguém? Não. O ângulo de trás, gente. Falou não? Eu estava escutando aqui, ninguém falou nada. Ângulo de trás, tá? O ângulo de trás, aqui na flexura esplênica, né? Flexura esquerda, onde o intestino delgado vem da porção retroperitoneal, né? Do duodeno, se transforma em jejum, certo? Lembra? Duodeno saiu do estômago, o duodeno se tornou retroperitoneal, aí ele faz a curva lá no retroperitônio e entra de novo para a cavidade abdominal aqui no trás. Essa transição de duodeno para o jejum, ali onde ele está fixo no retroperitônio, chama ângulo de trás. A partir dali, a gente fala que o problema é baixo, dali para cima o problema é alto. Então, não só estômago, se o sangramento for, por exemplo, uma úlcera duodenal, vai ser hemorragia digestiva alta. Tá? E obstrução também, tá? A gente pode falar em relação de abdômen agudo obstrutivo ser alto ou baixo também em relação ao trás. E aí o sintoma do abdômen agudo hemorrágico, gente, sangrou para dentro da luz. O que vocês acham que acontece quando o sangue cai dentro da luz intestinal? Alguém já teve epistaxe aqui? Epistaxe? Você engoliu o sangue? Engoliu? Um pouquinho? Deve ter engolido, não? Eu tinha direto. Você engoliu o sangue. O que acontecia depois? Só sangrava, apertava e pronto? Não acontecia nada? Não. Você não vomitava ou tinha diarreia? Sangue irrita, gente. Sangue irrita. Então, por isso que toda vez que chega um paciente com epistaxe, algum sangramento de via superior, eu oriento, tenta não engolir. Tenta não engolir. Porque essa pessoa vai vomitar. Porque o sangue irrita. Tá? Então, um dos sintomas clínicos de abdômen agudo hemorrágico, ele não dói tanto, dá uma cólica leve, porque ele irrita e estimula o trânsito intestinal. Então você pode ter diarreia, pode ter vômito, mas não é uma cólica muito importante. É uma cólica mais leve, tá? O vascular, eu gosto de usar a palavra isquêmico, porque eu lembro melhor. Porque esse vascular não é porque sangra, é porque ele é isquêmico. E o grande representante aqui é a isquemia mesentérica, tá? Mas, por exemplo, uma torção de pedículo vascular, um volvo, né? O volvo é o mais comum aqui. Então, o problema não está na parede do intestino, foi que torceu os vasos que irrigam aquele segmento de intestino, que é a mesma coisa numa hérnia. Uma hérnia encarcerada, ele é obstrutivo? Sem dúvida. Mas o problema é que o vascular, o isquêmico, dá problema, talvez, antes, né? Porque nenhum órgão irrigado morre, sofre isquemia, um infarto tecidual. Então, uma hérnia inguinal estrangulada, o problema dela não é o abdômen obstrutivo, não vai matar. O que vai matar ele é a isquemia tecidual, perfuração, sepse. Se for de grande monta, pode até entrar em choque, tá? Então, o vascular, bota aí, isquêmico, é quando eu tenho isquemia do intestino por algum motivo. Pode ser por torção, pode ser por compressão extrínseca, pode ser por embolia gordurosa, trombose, tá? Então, sofreu infarto tecidual. E o perfurativo vai ser fácil. Esse é o do trauma, esse é o da facada do tiro, esse é qualquer perfuração traumática. Mas posso ter perfurativo secundário aos outros. Então eu posso ter um abdômen obstrutivo que ficou tão distendido que fez isquemia
e perfurou. A isquemia fez necrose tecidual, o tecido ficou frágil, aquele monte de gás lá dentro da barriga, uma hora, estoura. Então, um pode evoluir para o outro. Mas quando você pensa em perfurativo, na cabeça, assim, bem claro, vem os traumáticos. E sangue na cavidade peritoneal causa que sintoma? Muita dor, tá? É isso que muda também do hemorrágico para o perfurativo. Dói pra cacete. Sangue na cavidade peritoneal irrita muito, tá? É o paciente cheio com abdômen tábua. O paciente do trauma, quando vocês veem uma pessoa baleada, esfaqueada, o sangramento às vezes nem é importante. Mas o paciente chega com abdômen tábua de tanta dor. Por quê? O sangue está irritando a cavidade peritoneal. Tá? Abdômen tábua. Tábua. Obrigado. Abdômen rígido. Chama em tábua. Aí tem um quadrinho só para mais ou menos, tá? Então, em relação à dor abdominal, quando é inflamatório, ela costuma localizar. Por que eu falo costuma localizar? Porque senão significa que é sempre localizada na cabeça e a própria evolução da apendicite, que é o inflamatório mais tradicional, a história clássica da apendicite é como? Questão de prova já, tá? Pode notar. Como que é a história clássica do apendicite? Quem já teve apendicite aqui? Levanta a mão quem já teve apendicite. Gente, só uma. Tem mais três. A gente... Ah, tá. Porque é o seguinte, a estatística está dizendo que se só ela teve, mais gente aqui vai ter, prepara. Se eu não me engano, é 1,15, ou seja, numa sala de 40 e 73. Mas como é que é a história aí? Como é que a história assim foi ter? Fala aí como é que foi a história. O que você sentiu? Começou como? Eu senti, começou com uma dor, aí eu fui no hospital falando que era... Não, eu quero saber como que você sentiu. Uma dor, e como que era essa dor? Era tipo uma cólica, tipo uma queimação, tipo uma fisgada, como é que era? Ou era só um enjoo? Era tipo uma cólica, bem forte. Já começou forte? Igual para um livro, aí depois foi vindo pro lado direito. Você tinha quantos anos? Então, a história clássica da apendicite é isso. É uma dor epigástrica ou periumbilical, mal delimitada, é aquela coisa assim, eu tô ruim, mas não sei o que é, não consigo nem dizer o que é. É uma dor epigástrica ou periumbilical que localiza em fossa ilíaca direita. Então ela é migratória e normalmente isso leva de 6 a 12 horas, mas vai ter gente que vai demorar mais e vai ter gente que já vai começar classicão, tá? E a gente está falando aqui de criança. Criança não é bom informante, então a gente tem que também perceber sinais, tá? O perfurativo, esse é uma dor lascada, súbita e de forte intensidade. Então, às vezes, a gente tem aquele paciente que está no teste lá, com abdômen agudo obstrutivo ou com uma queixa de dor abdominal, que estava ali com dor abdominal, mas está esperando o exame, a gente não sabe muito bem o que é, estamos investigando ainda, e o cara, do nada, fica pior. Ele não estava bem, mas ficou ruim. Ele pode ter perfurado, tá? Então, às vezes, acontece isso. Ele vinha com a dor epigástica, gastrite. Quem teve crise de gastrite aí sabe que dói pra cacete. Aí a pessoa chega com a gastrite, aí uma hora ele grita, barriga em tábua. Uma úlcera que perfurou, tá? A gente vai ter um negócio só de apendicite. Eu estou só introduzindo a síndrome clínica, tá? Porque isso aqui vai ser verdade pro resto todo. Quando vocês pegarem um paciente, vocês têm que fazer esse exercício. Você não tem que pensar no diagnóstico. Você tem que tentar primeiro colocar ele dentro de um quadro de abdômen agudo. Para dentro daquele quadro de abdômen agudo, agora sim, quais são as doenças caso abdômen agudo perfurativo? Porque senão vai ficar aleatório, pegando doenças que nem faz parte daquele quadro de abdômen agudo
e alguma que faz parte ali tu deixa fora, tá? Então, até para fechar o leque de raciocínio, você primeiro define qual é a síndrome clínica que ele está. Perfurativo, então súbito e forte. Levou o tiro, doeu. Levou a facada, doeu. Perfurou espontaneamente para dentro da barriga algum lugar que estava frágil, ou espinho de peixe, engoliu um corpo estranho, ou a piramboia que comeu lá por dentro e furou a barriga do paciente. Essa eu já contei? Já contei por cima. Na minha residência, o cara enfiou uma enguia viva no via retal e a enguia e ele chegou perfurou, literalmente perfurou o intestino e é isso. Ganhou colostomia. Foi essa história que eu contei pra vocês. Enguia. Piramboia. Tem um vídeo. Vídeos de péssima qualidade. Naquela época a qualidade tocou. Hoje em dia é todo ruim. Enfim, perfurou, a dor é insuportável. Obstrutivo. A dor normalmente obstrutiva, gente, é incóica. Então, na verdade, a gente tem uma progressão. O paciente que chega obstruído, ele pode chegar de fato obstruído ou pseudo-obstruído, que a gente chama abdômen agudo suboclusivo. Quem tem suboclusivo? Bolsonaro. Aqui por lá, Bolsonaro interna, tá dando uma sonda, advogado, fica a observação, aí você vê daqui um dia, ele não operou e teve alta. Ou seja, ele tem brida por conta da manipulação abdominal prévia, e aí, brida é aderência. E essa brida está grudando ali a alça do intestino dele, diminuiu com certeza a luz intestinal, e aí conforme ele come e tem um movimento peristáltico, um belo dia toque. Aí ele obstrui. Dor abdominal, distensão, vômito. E aí assim, brida é um troço que a gente não deseja para ninguém. Porque quanto mais mexe, pior é. Por isso que mesmo ele sendo presidente da República e estando no Einstein, por isso que ninguém resolveu. Porque esse tipo de coisa não é falta de boa técnica cirúrgica, é a questão da cicatrização do paciente, tá? São os abdômenes suboclusivos. Às vezes, por exemplo, um tumor obstrutivo que ele começa suboclusivo e até o momento que ele cresce, daí de fato ele obstrui. Então, às vezes, é um paciente que já começou a vir no PS, não, melhorou, fez um flip e foi embora. Aí, um belo dia ele vai voltar e esse negócio não vai resolver. Então, ele pode estar totalmente obstruído ou semi-obstruído, tá? Então, aí quando ele obstrui, o intestino quer tentar vencer aquele obstáculo. E aí é cólica, porque o intestino está brigando lá. Só que você chega uma hora que esse intestino fadiga. Então a ausculta no primeiro momento do paciente com abdômen obstrutivo é de luta. Até ruído metálico que a gente fala. Parece um estampido metálico, uma alça na outra, com gás. Sabe quando a gente bate nos balões bem cheios que ele faz um barulho metálico assim? Fizeram isso? Balão, como se fosse, pega um balão bem cheio e dá um peteleco assim, tem um ruído metálico, assim, um estalido metálico. É o ruído da metálico que a gente fala da peristalse de luta. O paciente vai chegar clinicamente como? Inspeção. Abdômen distendido, respiração superficial, porque ele não consegue respirar direito, do abolamento, né, abdominal, percussão, hipertimpânica, tá abalando, tá? E aí a palpação vai variar, você pode sentir massa, não. E a ausculta é isso. No início, se for um quadro inicial, pode ter aumento dos ruídos hidroaéreos até com ruídos metálicos, ou você pode ter silêncio abdominal. O silêncio é pior, significa que o intestino dele já brigou até estar fraco já. O hemorrágico
O hemorrágico é o que sangra para dentro da luz. Então, normalmente é uma dor que aparece do nada, mas ela não é tão intensa, porque está dentro da luz intestinal. O vascular varia, mas normalmente os pacientes que chegam em abdômen agudo vascular chegam com muita dor, com hérnia, muita dor localizada. Se for a isquemia mesentérica, torção, né, tipo volvo, causa muita dor. O tempo varia, né, só que normalmente os inflamatórios têm aquele período ali de 6, 12 horas, 36 horas, lembra da apendicite. O perfurativo é agudo, é um troço que perfurou, é imediato, tá? O obstrutivo às vezes pode ser um pouquinho mais arrastado, o vascular também. Esse negócio do tempo meio não dá para levar em consideração isso não. Agora isso aqui, parada da eliminação de gases e fezes, isso é importante, tá? As ites, é para ter parada da eliminação de gases e fezes? Às vezes a apendicite causa até uma diarreia reflexa. Pela irritação, estimula o intestino a fazer diarreia, tá? Então não leve em consideração parada de trânsito intestinal para apendicite. Pode enganar. No perfurativo e no vascular, sim, é super importante, porque ou o intestino está sofrendo isquemia, ou está com a puta irritação peritoneal que causa o ilho paralítico. Então, tem parada da eliminação de gases e fezes, e é importante lembrar disso, porque o intestino parado, tem bactéria proliferando ali dentro, mesmo que ele não esteja verdadeiramente obstruído, ele vai estender. É questão de tempo até ele fazer extensão, porque ele não consegue jogar o gás para frente e a bactéria está lá. Mas, sem dúvida, o obstrutivo é o que está na cara, né? Obstruiu, nada vai para baixo e tudo pode voltar. Vômitos. No inflamatório pode acontecer. Criança, principalmente, você perturbou a criança, ela ficou chateada, ela vomita, concorda? Criança vomita muito fácil. Então, qualquer virose, alguma coisa que inclusive mexeu no intestino, no trânsito intestinal, pode ter vômito, tá? Lembra da cólica renal? Dói tanto que dá vômito? Alguém já teve cólica renal aí? Vomitou? Não. Tá? Cólica renal sempre é acompanhada, é tão forte que faz a pessoa vomitar. O obstrutivo também. E uma coisa super importante, tá? O obstrutivo, lembra que eu falei que depende da altura. Quanto mais alto for o nível da obstrução, menor a extensão abdominal e mais precoce os vômitos. E os vômitos vão ter características mais para-alimentares. Quanto mais baixa a altura da obstrução, maior a distensão abdominal e mais tardio os vômitos. Porém, esses vômitos, quando acontecerem, podem ser fecaloides, tá? O que é vômito fecaloide? Vomita cocô mesmo? Vomita uma gosma verde, preta, mal cheirosa. Por isso que o paciente chegou obstruído é igual sonda nasogástrica, calibrosa, aberta. Você não vai deixar a pessoa vomitando cocô, né? Então, sondinha nasogástrica, calibrosa, aberta no saquinho, até para a gente acompanhar volume de retorno e aspecto da secreção. Febre. Você vê que pode acontecer em todos, mas é mais comum nas causas inflamatórias. Inclusive porque talvez a causa inicial da apendicite seja um processo inflamatório viral, inclusive, tá? Existe associação do aumento do número de apendicite com o período das viroses, com o período de inverno, principalmente onde tem, né, inverno bem definido. Aqui não tem tanto, mas parece ter relação disso aí. Uma coisa importante também é qual a idade, né, e a prevalência da doença.
Como a gente está falando de criança, a gente vai dividir os nossos pacientinhos aqui em recém-nascido, lactente e pré-escolar e escolar. Por que o recém-nascido? Dessas síndromes aí, né? Qual que você acha que é mais comum ter um recém-nascido? RN. Por quê? Não, por quê? Vocês falaram obstrutivo. Porque normalmente nos RN é comum pegar virose? RN está comendo porcaria para pegar infecção intestinal? Não. Só que RN, primeiro que RN não é para todas as coisas, mas quando tem, pode estar relacionado a uma malformação. Por isso obstrutivo. Não houve canalização adequada. A chance de estar relacionada a um erro de maturação, de formação dessas estruturas maior, tá? Então ela chama atresia. Quando você fala, não sei o que, fundo sério, isso chama atresia, ou seja, não formou esôfago, não formou intestino, em diversas alturas, não formou as coisas. E por isso que, na maioria das vezes, na faixa etária de recém-nascido, o problema normalmente é abdômen agudo obstrutivo, tá? E aí você tem que pensar nas causas congênitas, nas causas relacionadas, nos motivos, nas doenças com qual as crianças nasceram, por malformação. Agora, o menino começou a mamar, virou lactente, aí os problemas começaram a ser outros, porque se ele começou a mamar, começou a mamar não, após a introdução alimentar, lactente, ou seja, ele já viveu alguns meses e o trânsito está funcionando. Eu quero dizer para vocês o seguinte: você já testou antes boca, intestino, funcionava. Deu problema agora por quê? Aí começa a acontecer as outras patologias inflamatórias, hemorrágicas, a gente vai ver todas as principais. E a inflamatória vai se tornando mais importante conforme vai crescendo. E as outras coisas, principalmente o perfurativo, quando o menino começa a ficar danado, aí começa a entrar o trauma, né? Também como motivo. Tem que perguntar da história de trauma de corpo estranho. Criança adora engolir o que não deve. Lá em Ribeirão, a gente tinha o cofrinho da CCB, porque quem tirava corpo estranho da goela do pulmão era a gente. Não era o aparelho digestivo, não era a cirurgia geral. Então a gente tinha um cofrinho de todas as moedinhas que a gente tirava e tinha tudo que vocês imaginarem também. Pilha, símbolo do São Paulo, já tirei chip da glote da menina, pecinha de brinquedo, chipzinho do brinquedo, parado, atravessado bem na goela, tampa de caneta, tudo que vocês imaginarem. Então, tem que observar, às vezes a criança não fala, né? Presença de irritação peritoneal. O que é irritação peritoneal? A gente usa muito esse termo. Presença ou ausência de irritação peritoneal. Todo exame físico de um paciente com dor abdominal no pronto-socorro tem que ter isso. Seja positiva ou negativa, não pode deixar de colocar. Fala! O sinal você avalia sim, mas ela te fala o quê? Se tem irritação peritoneal ou não. E o que estaria irritando o peritônio? O sangue ou o pus. Tá? O sangue ou pus, ou secreção entérica, porque perfurou, né? Então, irritação peritoneal dói muito, normalmente aos abdômenes em tábua ou os pacientes que chegam em posição antálgica, posição de defesa. E você vai testar ele através da sinal de descompressão brusca, que tem um famoso. Como é o nome do famoso? Bloomberg. Mas o Bloomberg é famoso aonde? Ponto McBurn. Onde é que é o ponto McBurn?
Superior ao umbigo, situação imaginária do primeiro texto. Isso, que é a projeção do? Não sei. Do apêndice vertical. Então, o sinal de Bloomberg é o sinal de descompressão brusca no ponto de Mecklenburg. Mas você pode fazer ele em qualquer lugar. E aí você não vai chamar de Bloomberg, tem que falar descompressão brusca, tá? Inclusive, se você quiser falar descompressão brusca na fossa direita, não quiser falar Bloomberg, tudo certo também. E o problema, gente, é que no exame físico lá na hora do paciente, às vezes é muito difícil você falar, será que isso está positivo mesmo ou essa criatura está fingindo? Não é que está fingindo, é que às vezes a sensibilidade dolorosa das pessoas é muito diferente uma da outra. Então a gente tem que tirar, assim, é prática, tá? É sensibilidade, é feeling. Tipo, vem um, vi outro, aí com o tempo vocês começam, agora eu já sei. Mas o que eu gostava de fazer? Primeiro, descompressão brusca. Para isso, se o paciente estiver pulando quando você faz isso, é porque está realmente forte. O problema é que a maioria está doendo, mas não é um doendo que a pessoa está pulando. E descompressão brusca tem que ser tipo um pulo. E aí isso aqui também eu tenho unha, não tenho força. Como que eu fazia? Tá? Então eu bato com o meu dedão. E a outra coisa é, o paciente, ele já foi testado 50 vezes até chegar na mão do cirurgião. Então quando a pessoa vai com a mão na barriga dele, ele já faz assim, não, pelo amor de Deus, está doendo. Então, tu pega o Steph e fala, não, vou só escutar. Aí vai lá com o Steph. E começa sempre, todo exame, começa por onde não tem queixa. A pessoa chega pra mim com dor na garganta, é aqui, doutor, não, mas deixa eu ver o resto primeiro. Porque ele está com dor. Se tu vai direto na dor, ele não vai te deixar examinar. Então, primeiro examina o normal, para quando tu chegar no lugar da dor, vai falar, realmente, está estranho. Então, ausculta o abdômen, vai lá, não, porque tem que ser beleza, né? Inclusive, se começa a ruído, mesmo quando está suspeito de apendicite. Aí, quando chegar ali na fossa ilíaco-direita, vai apertando, vai afundando o estéreo, conversando aqui, ó, não está nem escutando mais nada, porque é só saber se a criatura vai pular e solta. Se a pessoa pular quando você solta, agora uma coisa que é muito comum a gente fazer, a gente vai apertando, aí na hora que chega lá no fundo, aí a gente dá aquela empurrada adicional, não pode. Aperta, aperta, aperta e solta. Porque naquela empurrada adicional, às vezes ele pode pular pela tua empurrada adicional, e não porque realmente descomprimiu o brusco, entendeu? Então aperta, aperta, aperta e solta. É um sinal, gente, de extravasamento de conteúdo. Esse conteúdo pode ser sangue, pode ser pus, como eu já falei pra vocês, tá? Inclusive, um dia desse eu fiquei besta com uma coisa que eu não sabia, que eu vi no Instagram da irmã do Lucas Queixa. Era do Lucas Queixa? Que era como ano passado? Como é que é o nome da irmã dele? Camila. Meninas, principalmente. De onde vem a cólica menstrual? De onde vem a cólica menstrual? Vocês sabem dizer? Eu não sabia. Eu só sabia que doía. Nunca nenhum professor me falou isso. De onde vem a cólica menstrual? Por que aquela porcaria dói? Hã? Um dia desse ela postou um vídeo de uma cirurgia por vídeo, eu acho que ela ia fazer alguma coisa por vídeo, e ela postou e falou, esse é o motivo da cólica abdominal. E eu achei fantástico, tá aqui a resposta. É sangue dentro da cavidade peritoneal. Quando a gente menstrua, é descamação do endométrio, certo? E aí, teoricamente, vai pra fora, certo? Mas as trompas tem tampa? Tá fechado? Não tá. Então a porcaria reflui um pouquinho. E a dor é irritação peritoneal pelo refluxo sanguíneo menstrual. Eu descobri um dia desse, gente. Ó, vocês estão na minha frente bastante, nunca ninguém tinha me falado, nunca li isso em tanto tempo. Mas por que as pacientes também
chegar no vai. Enfim, deixa eu pensar. Quando, antes de menstruar, já está tendo alterações hormonais e de volume do útero. Eu imagino, pode perguntar para ela, porque foi ela que falou, ela que é especialista. Mas eu imagino que eu percebo, inclusive, também ninguém tinha falado, se foi uma pessoa perceber em minha. Vocês percebem a alteração do trânsito intestinal? Diarreia e constipação? Eu percebo. Inclusive, por conta disso, talvez hormonal, mas talvez por conta dessa irritação peritoneal que estimula a diarreia. E depois fica uma leve constipação. Não sei, vamos perguntar para ela. Camila Queixa, manda lá no Instagram, fala, doutora. Pronto, já pergunta dela e vem falar depois. Mas eu achei fantástico. Ela mostrou assim, o vídeo, mostrava o útero e um refluidozinho de sangue assim. Eu, nossa, como agora eu. Aí assim, a intensidade, sensibilidade, quantidade varia de uma pessoa para outra, varia inclusive entre os ciclos. Tá, vamos continuar. Tá, o exame físico de distensão abdominal já falei, né? Hipertimpânico, ausculta pode ter ruído de luta, principalmente no início, que depois pode chegar a ficar com um silêncio, com redução do ruído hidroaéreo. Redução do ruído, silêncio do ruído é pior do que luta, né? Quantos segundos tem que escutar para escutar um ruído? Qual é o normal? Hã? Deixa eu ver se eu lembro, calma, faz tanto tempo. Eu acho que a gente tem que ter 2 em 15 segundos. Quanto que vocês falaram do minuto, mas era quantas vezes? Você tem que escutar de 5 a 30 segundos. Dá mais ou menos. Nossa, pronto, hoje a gente tem paciência não, 15 segundos. 15 segundos tem, o normal é escutar 2 ruídos. Se tiver um ruído, está reduzido. Se tiver mais, está aumentado. E se você não tiver nada em 15 segundos, aí a gente escuta mais 5. É para dizer que está abolido. Tipo assim. Característica dos vômitos das fezes. Do vômito eu já falei em relação ao abdômen agudo obstrutivo. Então, quanto mais alta a obstrução, mais precoce é o vômito e mais alimentar. E uma coisa importante que você tem que saber é se o vômito é biliar ou não, especialmente aqui nas crianças, que a gente tem uma patologia que a dica dela é vômitos alimentares não biliosos. Então é importante perceber se o vômito tem presença de bile ou não. E das fezes, a mesma coisa. Então, um paciente que vem com história de constipação crônica, fezes em fita, enfim, diarreia com sangue, hematotesia, melena, para você montar na sua cabeça onde você consegue encaixar ele em relação ao tipo de abdômen agudo. A estrutura a gente já falou, que é o TRICE, né? E aí aqui já algumas das principais causas de abdômen agudo na infância, separado em lactente, pré-escolar, escolar e depois, não, só isso. Então, os lactentes, quem é lactente? Quem é IN? 30 dias, vamos arredondar, 27, 28, 30, no mês. Lactente. Até 2 anos, teoricamente tinha que ser, né? E pré-escolar, escolar, daí em diante, depois dos 2 anos. Começou a ir pré-escola, começou a pegar coisa na escola, tá doente. Mas nos lactentes, gente, isso aí está em ordem, inclusive, da maior para o menor, tá? Então, a causa mais comum de abdômen agudo nos lactentes é hernia inguinal encarcerada.
especialmente no primeiro semestre de vida, ou seja, nos primeiros 6 meses, se o bebezinho tiver dor abdominal, de motivo cirúrgico que eu estou falando, uma das principais causas é hérnia inguinal encarcerada. Depois dos 6 meses, se torna mais importante a invaginação ou intussucção intestinal. Tem também estenose vertebral de pyloro, bridas ou obstruções congênitas, volvos intestinais ou erros de rotação intestinal, a enterocolite necrotizante e a doença de Richter. Essas são as mais famosas, nós vamos ver todas. O pré-escolar, aí já dispara quem lá, ó. Pré-escolar, seja essas causas aqui, tirando a enterocolite, e uma parte das invaginações, todas são congênitas, todas são por algum erro na formação, tá? Então, passou 6 meses liso, a chance de tu ter algo congênito é menor. Aí entra as causas que começam. Começou a comer, começou a ir para a escola, começou a ter as causas inflamatórias e infecciosas. Então, a apendicite já dispara. Pode ter pancreatite, peritonite bacteriana espontânea, se for naquele grupo de crianças pacientes da Tainá, tem muita criança doente renal, né? Colecistite ou colelitíase, bridas pós-operatórias ou bridas congênitas, invaginação intestinal também, câncer, principalmente os linfomas, hérnias, bolo de verme. Graças a Deus eu nunca precisei entrar na cirurgia dessa, mas aqui em Rondônia ainda tem, aqui a colar a gente vê aí nos grupos médicos rodando laparou por abdômen obstrutivo por lombriga. Corpo estranho, essa ainda tem, vai ter quanto criança por criança. Perfurativo e hemorrágico por conta dos traumas. Só para critério de curiosidade, a apendicite ainda é a causa cirúrgica mais comum mesmo nos adultos. Abdômen agudo cirúrgico, tirando os traumas, óbvio. De dor abdominal aguda, exceto trauma, a apendicite mesmo nos adultos é a mais comum. E aí entra na adolescência, começa também as alterações relacionadas ao desenvolvimento sexual, torção de ovário, gravidez ectópica, escroto agudo, aumento da incidência de trauma. Começando pela primeira, hérnia inguinal congênita. Quando vocês forem estudando adulto, na minha época da cirurgia, quando eu fui fazer prova de residência, isso aqui cai, gente. E o bololô que dá na cabeça é essa porcaria de interna e externa, canal inguinal, ninguém consegue entender esse negócio de mané canal inguinal, que parede anterior, parede posterior, que faz uma confusão. Aqui, a gente está falando da hérnia congênita, a hérnia que a criança nasceu com ela por conta de uma alteração de desenvolvimento. É diferente da hérnia do adulto, que é trabalhador braçal, pedreiro, ou então é obeso, e aí é uma fraqueza na parede, tá? A hérnia da criança é porque o canal por onde o testículo passou, que chama canal, conduto peritônio vaginal, cadê? Amigo, faz favor, apaga uma luz. Obrigada. Olha lá. Aqui, ó. O azul é peritônio. Vamos imaginar que o trem está aberto. Peritônio. Pequeno folículo de peritônio repleto de líquido peritoneal. Aqui é a porção tipo anterior, aqui é a posterior. O testículo, gente, quando o embrião é embrião, ele nasce aonde? Lá junto do rim. Tá? Ele vem lá no colo inferior do rim. E vem descendo. E vem descendo pelo retroperitônio. O rim é um órgão retroperitoneal. E com ele vem puxando, gruda aqui a película de retroperitônio lá de cima, e ele vem puxando, ele vem descendo, 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 descendo. Quando ele chega, luz, menina. Ninguém nunca
explicou isso assim, tá? Eu levei muito tempo para entender um canal um canal inguinal. Então tá, ó, abdômen, parede anterior do abdômen, reto peritônio e a pelve aqui embaixo assim. Meu rim tá lá atrás e aí segura a blusa aqui em cima assim, deixa eu ir mais pra trás. Segura a blusa aí assim. Então aqui é o testículo, ele vem lá do rim. Aí ele deu uma grudadinha aqui na parede peritoneal e vem descendo, 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 descendo. Quando ele chega aqui na pelve, ele anterioriza na bacia e ele vai perfurar a parede abdominal anterior. Lembra dos músculos? Quais são? De fora para dentro. Oblíquo, vocês não viram isso no técnico cirúrgico ano passado, quando foram estudar tipo de laparotomia? Tá vendo o que dá agora? Oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, de fora para dentro. Pele, tecido estaloso cutâneo, aí vem a musculatura. Oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Cada músculo desse tem uma face. A fusão dessas faces vira aqui na frente a aponeurose. Tem o reto ainda no meio, mas tudo funde a aponeurose. Embaixo da aponeurose vem a película de peritônio. Então ele vai furar, ele entra aqui na região lateral, penetra na aponeurose, vira medial e inferior em direção à saída do canal inguinal. Então quando vocês forem estudar canal inguinal, pelo menos lá na minha época da cirurgia, o pessoal queria saber qual é o músculo que é a parede anterior do canal inguinal, qual é o músculo que é a parede posterior do canal inguinal. Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou entender isso? Então entenda, o testículo passou furando, ele aqui na saída ele é mais lateral e mais alto, depois ele penetra a parede descendo. Então a parede anterior, oblíquo externo com fibras do oblíquo interno, parede posterior, transverso. E aí ele sai aqui junto ao pubis na orifício externo do canal inguinal, tá? Então quando ele saiu ali no canal inguinal, ele vai em direção à bolsa escrotal, levando com ele os elementos do cordão, que é ducto deferente, plexo pampiliforme, artéria, veia, enfim, tudo. E depois que ele passou, que ele chegou lá no lugar dele, isso deveria evoluir. Esse canal patente deveria, até o nascimento, fechar, ou algum tempo depois do nascimento. Tem muito bebê que nasce com testículo, como é que chama mesmo? Não é ectópico, mas enfim, que leva algum tempo ainda, alguns meses até o testículo terminar a descida. Criptopedia a gente só fala que é quando passou do tempo adequado que a gente espera primeiro, mas criptopedia é quando ele ficou retido dentro da cavidade abdominal. Mas ele tem um tempo ainda para a gente poder dizer que é criptopídico mesmo. Enfim, e aí ele chegou lá e isso aqui deveria fechar, certo? Só que em algumas crianças não fecha, fica essa porcaria aberta, tá? E isso aqui é a hernia inguinal congênita, porque você tem um anel, um conduto, um canal inguinal totalmente patente. E aí, o que vai entrar aqui dentro? Alça. Pode entrar epíco, aumento, mas principalmente alça intestinal. Então o menino chorou, só. E isso pode brigar. Isso pode ir só até a porção proximal, que aí é o que a gente quer, esse primeiro aqui, ou seja, ele começou a fechar, ó, o testículo está posicionado, a túnica vaginal é essa porcariazinha que faz o testículo ter uma facilidade de deslizamento dentro da bolsa, é um resquício dessa membrana peritônio vaginal, e aí ele começa a fechar. Normal era assim, tá? Até 35 semanas de gestação, quando ele está descendo. Ao nascimento deveria estar assim, fechadinho, ó.
E lá dentro, onde ele abre de novo, é dentro da cavidade abdominal, anel inguinal interno. Quando ele não fecha todo, eu posso ter hérnia inguinal, abalamento suprapúbico. Quando não fecha nada, eu posso ter a hérnia íngino-escrotal, ou seja, a alça, o aumento, se descer, vai descer até lá dentro do testículo, da bolsa. E eu posso ter também outras doenças que chamam hidrocele, que pode ser comunicante ou não comunicante. A hidrocele não comunicante é essa aqui, onde a bexiga ficou aberta embaixo, mas em cima fechou. Só que como essa película residual aqui de peritônio produz próprio líquido, ela pode ir devagarinho aumentando até fazer um grande cisto. E como que a gente sabe se ela comunica ou não? Essa não varia de acordo com a hora do dia. Então, independente da pessoa ter acabado de acordar ou está no final do dia em pé o dia inteiro, está do mesmo tamanho e sempre tenso, tá? A comunicante, normalmente a pessoa acorda de boas e no final do dia ela fala, nossa, ó, tá enorme. Porque tem uma pequena passagem, não chega a fazer uma hérnia, mas o líquido peritoneal vai e volta. Então de manhã o saco está murcho, no final do dia o saco está inchado, literalmente. Ou o cisto de cordão. Também tem uma doença que chama cisto de cordão, que ficou aqui no meio do caminho, só um tequinho daquela pequena membrana de peritônio, e um belo dia ele faz lá um cistinho de cordão, tá? Então isso aqui normalmente o pessoal da uro que resolve. E o nome dessa hérnia inguinal provocada pela falta de fechamento do conduto peritônio vaginal chama hérnia inguinal indireta. Essa é a hérnia indireta, é a que passa diretamente dentro do canal. Olha a confusão, é aí que mora a confusão. Sabe como eu lembro? Eu lembro da direta, porque a direta é aquela da pessoa mais velha, que a parede é fraca e a hérnia atravessa diretamente através da parede. Ou seja, é alguma falha na musculatura abdominal, é falha da parede. Então, a pessoa obesa, tossidor crônico, ou uma pessoa que faz muito peso, né? Normalmente pessoas que são pedreiros, sofridos, trabalham no braço a vida inteira, magrinho muitas vezes, então ele faz tanta força ali que uma hora a parede dele não. Essa é a hérnia inguinal direta, ela atravessa diretamente pela parede. Lembra dessa, que é fácil, é lógico, aí você fala assim, beleza, a outra é indireta, é a da criança. Que ela passa para dentro, ela segue a anatomia, passa por dentro do canal inguinal. Eu não entendi essa aí. Vai ter exame físico que você vai entender. Essa é uma inguinal, olha lá. Ele dá uma bauladinha na região suprapúbica. Essa é uma inguino-escrotal. Vai literalmente até o saco inteiro. Porque é o tanto que ela desce. É só um tiquinho aqui no início do canal inguinal ou vai até a região testicular. É só isso. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, o que é essa hérnia inguinal congênita? Lembra, toda hérnia inguinal congênita é indireta. É a passagem das estruturas abdominais através de um canal peritônio vaginal patente. É uma hérnia indireta. É mais comum nos meninos, 10 vezes mais comum nos meninos, porque tem essa descida do testículo, mas pode acontecer em meninas também. Maior acometimento do lado direito, não me pergunte por que, tem uma justificativa anatômica disso e eu não lembro, mas é mais comum a direita. A esquerda, só 30% dos casos e bilateral em 10% dos casos. A incidência nos prematuros chega a 30%, ou seja, lembra que era até 35 semanas que tinha tempo de fechar? Se o menino nasce antes da hora, vai ter mais incidência de hérnia, né? Do que as crianças a termo. E também é muito comum nas crianças que têm alguma doença que aumenta a pressão intraabdominal, porque ele podia até fechar, só que aquela doença mantém a pressão intraabdominal mais alta, mantendo a hérnia, ou até criando a hérnia. Por exemplo, crianças com ascite.
crianças com derivação ventrículo-peritoneal, as crianças da Tainá com diálisis peritoneal. Então, são todas crianças que têm abdômen estendido, cheio de líquido, por algum motivo, tossidores, a gente fala pouco, tossidores, fica feio, crianças que tossem demais, todas as crianças que têm, sei lá, bronquiolites, asma, que ficam lá fazendo valsalva demais, né? Tem uma chance maior também de ter hernia inguinal. Clinicamente, a gente vai ter um aumento do volume da região inguinal ou escrotal relacionado à valsalva. Então, se eu estou falando do bebê, a gente falou que isso aqui é principalmente nos bebês, nos lactentes, né? Nas crianças pequenas. Então, criança pequena não vai fazer. Segura mais, puxa mais, segura. A criança não vai fazer isso. Faz valsalva, muito menos. Então, é a hora do choro, tu tem que judiar do menino. Basta tirar a roupa, basta chegar no dialeto. Na hora que o menino estiver chorando, aí você vai ver, tá? Ela pode ser redutível ou não. No adulto, gente, a gente tem hérnias inguinais redutíveis, irredutíveis, que podem ser habitadas ou encarceradas. Essa história do habitada só tem em adulto, nunca vi em criança. A história do habitada é aquela hernia inguinal que não reduz, mas também não estrangula, por conta normalmente de longo tempo. Então eu já peguei um paciente e meu pai falou que tem um conhecido dele que está assim agora. Ele estava até tentando, não conheço, não, ele não pode ajudar, tá ótimo isso. Eu peguei um paciente uma vez, um idoso, que todo o intestino dele estava dentro da bolsa escrotal. Sem brincadeira. Era uma bolsa desse tamanho que a gente conseguia ver as alças intestinais dele por transparência, dentro do testículo. Quantos anos ele tinha aqui? Com certeza já está tudo aderido ali na pele da bolsa escrotal. O anel inguinal da hernia deve ser gigantesco. E assim, ele vive com aquilo, um peso entre as pernas e as alças do intestino dele. É bizarro, mas existe. Então, no adulto, a gente usa esse termo habitado para uma hernia que você não consegue voltar ela para dentro, mas ela também não está encarcerada, tá? Na criança, ou ela está encarcerada / estrangulada, que uma é evolução da outra. Uma hernia encarcerada, se não for reduzida, ela vai estrangular, ou ela reduz espontaneamente, ou seja, a mãe trouxe no hospital porque a criança abala a região inguinal quando chora. Essa é a história mais natural do negócio. Ou a mãe trouxe porque o menino chorou, abalou e o treino está voltando, tá lá. Vai ser as duas histórias, não tem outra opção. Então essa primeira, dá pra ver que o menino, tu não tá vendo na cara do menino não, mas tá com cara de que tá bem, né? É uma foto, mas parece que ele tá bem, vai. A pele tá bonita, não tem venia, sinais flogísticos, e ele não tá todo se contorcendo. Vamos fingir que ele não tá. Então, será que ele está no momento de valsalva ou ela está encarcerada? Não sabemos, precisamos dessa história do exame físico, tá? Esse outro, dá para ver que tem sinal flogístico e que a coisa não está boa. Então, se eu tiver que chutar, essa aqui seria uma hérnia para a gente tentar reduzir ela imediatamente, ou ela só está abalando porque ele está chorando ali, está fazendo uma valsalva, uma forcinha, aí ela abalou, aí quando ele parou, ela volta. Ou a gente tem que empurrar para ela não virar aquilo ali. Essa outra, se eu tiver que chutar, eu posso dizer que eu já tenho talvez necrose de alça dentro dessa hérnia ali, tá bom? No exame físico, então, você vai fazer a inspeção do paciente em pé, se for possível, né, se for uma criança maior. De preferência com valsalva, se for possível também. Então, se o molequinho já te ajudar, segura lá, aí você pede. Se não, é o choro mesmo. E aí você vai examinar a região pública, palpando bilateralmente e tentando
identificar o testículo. Então, primeiro você tem que identificar o testículo, faz parte do exame do recém-nascido, né? Ver se tá os dois testículos lá. E depois que você conseguiu segurar o testículo na mão, a gente segue com o dedinho delicadamente os elementos do cordão, para ver se você sente só os canalzinhos dos vasos, deferente, ou se tem alguma coisa mais gordinha aqui junto, que possa ser a hérnia querendo descer aqui junto, pelos elementos do cordão, tá? Não há invaginação no canal como nos adultos. Isso do exame físico, gente. No adulto, vocês vão ver que o pessoal fala assim: no exame físico da hernia inguinal no adulto, você tem que ir lá, além de palpar, você identifica o orifício externo no canal inguinal e tenta enfiar o dedo, para ver se você sente a hérnia baulando. Aí é a hora que você manda ele segurar e assopra, que aí você quer ver se o negócio abaula aqui no teu dedo. Na criança não dá, é muito pequenininho, então a gente só faz a palpação assim mesmo. Exame complementar, né? No adulto a gente pede ultrassom na parede abdominal. Precisa? Não precisa, mesmo no adulto, tá? Apendicite, gente, e hernia inguinal é uma coisa que é exame físico e queixa. Você não precisa de exame nenhum, de imagem, para te falar que é aquilo que tu sabe. É que nem quando chega um paciente com cistirogrosso. Professora, você pede ultrassom? Vai, eu peço. Mas é mais para ganhar tempo, para qualquer outra coisa, para o paciente não ficar me questionando, do que outra coisa. A indicação de cirurgia está feita, cistirogrosso. Os meninos foram comigo essa semana. Levando o pescoço, cistirogrosso, não tem outra coisa para ser. O ultrassom vai trazer o que para mim? Ah, é um cisto mesmo. E o que mais de informação? Tragédia? Não. Então, na prática, muitas patologias com história clássica não precisa de exame de imagem para te confirmar o que tu já sabe, tá? Isso é coisa que colocam na nossa cabeça. Pessoas inseguras, produtoras de exame, colocam isso na nossa cabeça. E aí a gente acaba fazendo porque o paciente já necessita disso, senão ele não acredita em você, né? Normalmente, quando a hérnia é redutível espontaneamente, a criança, quando parar de chorar, ela vai ficar normalzinha. Só que crianças com hérnia encarcerada, isso dói absurdo. É a criança que está irritada e não vai parar de chorar. E aí a gente tem que reduzir essa hérnia. Então, olha só, tem que tentar reduzir. O tratamento da hernia inguinal, gente, ele pode ser eletivo ou pode ser urgência. Eletivo quando? Quando a criança veio trazida pela mãe numa consulta eletiva. E a hérnia reduz espontaneamente. Agora, a hérnia não reduziu, primeira providência, tem que tentar reduzir a força. Na assistência médica, né? Pode ser no hospital, de repente levando no consultório, pode ser no consultório. E só se não conseguir reduzir é que vai para a cirurgia. Aí é uma cirurgia de emergência até, às vezes, urgência, emergência. Porque uma alça isquemiada não dura mais que 6 horas. Então por isso que às vezes eu falo até emergência. A tentativa de redução, vou mostrar aqui, vai ter as manobras de redução da hérnia. As tentativas de redução, elas devem ser, primeira providência, colocar a criança em triangular, ou seja, botar ela no bercinho com as pernas mais altas do que a cabeça. Quando eu estava lá na cirurgia, 1h da manhã me ligaram, o residente da pediatria. Chegou uma hernia inguinal encarcerada. Já tentou reduzir? Já, 2 vezes. Tá bom, tô indo. Cheguei lá, olhei pro moleque dormindo, de boa, reduziu sozinha. Só de deixar um moleque quieto lá. Vocês acham que ela tentaram reduzir? De jeito nenhum. Não tinha reduzido sozinho, um negócio que a pessoa tentou reduzir 2 vezes. Por isso que eu tenho um ranço da pediatria. Meus amigos são pediatras, que é pior, posso falar à vontade.
E daí a gente vai fazer a manobra de redução, tá? Primeiro deixar ela quietinha lá e prender o hambúrguer. Tem que tentar fazer uma sedação leve, ou analgesia, e falar, mãezinha, é pro bem dela. Porque a gente tenta realmente fazer essa manobra, ela é dolorosa, né? Quando a gente vai fazer no adulto, é doloroso. Então, criança pequenininha, a gente estima ali, ó, onde é a altura do anel inguinal interno, identifica o testículo, traciona um pouquinho para trás e aí a gente vai tentar, com a mão, tenta aquecer a mão e vai tentar de forma contínua comprimir e empurrar esse elemento herniado de volta para dentro da parede abdominal. Esse dedinho aqui é para segurar o anel para ele não escapar e ir para frente. Então, você bota o anel inguinal interno para baixo, ao mesmo tempo você segura e tenta empurrar o conteúdo que está herniado para dentro, tá? Não é só fazer assim, ó. Não foi. Tem que ficar ali, ó. Sabe quando a pessoa fica com o anel apertado e o dedo fica enorme, inchado? O que tem que fazer? Em outras palavras, a gente faz isso com a história da linha. A linha funciona, é a linha que a gente usa no PS, tá? Mas o que a linha faz? A gente vai forçando a drenagem linfática desse edema contra a passagem até que o negócio passe ali através dele. É a mesma coisa. Então não pode ser pouco tempo. Tem que ficar insistindo ali alguns minutos até que o edema da alça que está estrangulada reduza e ela entre para dentro de novo, tá? E é você, um adulto versus uma hérnia do bebê, então vocês têm que ganhar. Mentira. Mas ó, se você conseguir, se você estiver lá em Camixi, talvez você tenha salvado a vida dessa criança, ou pelo menos tirado ela de uma laparô com uma colostomia, uma histerectomia, uma sepse, tá? Então faz toda a diferença. Mesmo quando a gente tem uma hernia inguinal feia, assim, é importante. Não, claro, essa daí tá demais, mas, eu não sei, será que eu faço? Faça. Porque a literatura mostra que se você não anestesiar a criança, só fizer uma sedação e uma analgesia, tentar reduzir, a chance de que tenha sofrimento de alça é pequena. Agora, quando há um sofrimento de alça com necrose, que a alça já está feia mesmo, normalmente essa não é redutível. Só que isso não pode ser feito depois que tiver anestesiado a criança. Porque quando anestesiou ela já perdeu ela está bloqueada neuromuscular, né? Então ela está totalmente relaxada, aí você vai ganhar. Só que a chance de ter uma perfuração, ter uma necrose e você ainda jogou essas alças para dentro da cavidade abdominal é grande. Então tem que tentar, mas não depois que tiver anestesiado. Porque, mas professora, quando que você faria isso depois de anestesiado? O R1 da cirurgia. Na hora que o chefe está lavando, o R1 vai lá, consegui! O moleque já estava anestesiado, já tinha indicado cirurgia para você explorar e ver aquela alça. Se a alça está viável, não está viável? E você ia ver isso aqui através da endoscopia inguinal, né? Você ia fazer a inspeção direta na alça e ia devolver ela cirurgicamente só se ela tivesse viável. Senão você vai ter que fazer histerectomia. Quando você joga isso aqui para dentro da barriga, o que você acabou de fazer? Ganhou, ela parou. Porque agora você vai ter que fazer, olhar essa alça do mesmo jeito, só para isolar as saúdes. Então, por isso, e a gente fala isso porque já aconteceu. Nunca vi acontecer. Eu vi alguma coisa parecida. Mas eu conto isso porque já me contaram isso e é o que justifica que você faça. Quando você estiver uma criança, tentem. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, aí é cirurgia mesmo. E aí, para quem que a gente faz a cirurgia? Para quem não conseguiu reduzir ou quem realmente, claramente, o negócio está muito ruim. Como que é a cirurgia? Herniografia inguinal. Faz um cortinho na prega abdominal inferior ali, ó, aquele cortinho, projeção vermelhinha, que é a projeção do canal inguinal. Abre pele, subcutâneo, musculatura, até identificar os elementos do cordão.
E essa películazinha aqui, que está sendo prensada por pinças, isso é a hérnia. O que é a hérnia, então? Às vezes o paciente fala, doutor, eu quero ver a hérnia. Foi uma outra coisa que foi, assim, abridor de mente na minha época da cirurgia. Que eu achava que eu ia ver a hérnia. Eu falei, cadê a hérnia? E na verdade a hérnia, verdadeiramente, é o defeito da parede, é a fragilidade por onde as estruturas passam. Então ali que você está pegando, na verdade, é uma redundância de peritônio que pode ter intestino dentro ou não. Se tiver intestino, você vai abrir essa película para olhar a cara do intestino. Esse intestino está viável, está bonzinho. Então vou empurrar ele aqui para dentro, vou puxar essa minha película redundante, vou torcer ela até a base para eu tirar o excesso dela e não acontecer novamente. Agora, se você olhou para a alça e falou, não sei, tá isquêmica, aí você alarga um pouquinho o anel inguinal interno para melhorar a vascularização, joga um sorinho morno, dá um tapinha nela e espera. Às vezes a gente espera 30 minutos, 40 minutos, para dar uma chance para aquele intestino que está meio azul, mas a gente dá sempre muita chance para ele revascularizar. Agora, não teve jeito, chegou lá, estava perfurado, estava preto, ou você acha que vai dar ruim, pode ter que converter para laparô para fazer enterectomia segmentar, que pode ser associada à anastomose primária ou entre colostomia, ou normalmente é intestino delgado, né, está herniado. Então, ileostomia, vai depender do caso. Nesse caso que ele está botando aí na imagem, é uma hernia inguinal eletiva. Na hora da cirurgia não tinha intestino dentro, então ele só descolou ali aquela película de peritônio, puxou o excesso assim para cima, torceu, até chegar lá na base, aí ele botou aquele instrumental cirúrgico só para proteger que ele não desse ponto nos elementos do cordão, que é um risco, tá? Um dos riscos de hernia inguinal é lesão iatrogênica testicular, e lembrando que se der um pontinho sem querer na artéria que nutre o testículo, essa criança vai ter uma isquemia testicular, ela vai ser infértil. Então você pode reduzir em 50% a chance dessa criança ter filho no futuro. Então é super importante tomar cuidado aí. Passa um ponto e corta o excesso. Depois você devolve lá para dentro e reconstrói as paredes, a parede do canal inguinal e olha o pontinho aí na criancinha, bem pequenininho. Professora, chegou um paciente que começou a reduzir, aí ele está passando direitinho ou ele já vai crescer? Como é que funciona? Boa! Vai estar aqui, ó. Quem realmente a gente faz cirurgia, tá? Então, cirurgia eletiva. Para quem eu faço? Cirurgia eletiva com, na verdade, assim, o menino era para ter nascido com isso daí fechado. Se ele tem hérnia, tem que fazer para todo mundo. E essa cirurgia, inclusive, tem que ser feita em até 4 semanas. Porque a literatura mostra que tem uma chance gigantesca de encarceramento. Então, hérnia inguinal diagnosticada em crianças congênita é igual à cirurgia, o mais breve possível. Quando isso acontece, normalmente no particular, no paciente plano, é uma consulta no consultório. Normalmente você leva, olha, abalou. Você só vai levar no PS se estiver encarcerado. Se estiver encarcerado, já fica com o cirurgião ver e já resolve. Se for no consultório, ó, vou pedir aqui a cirurgia nas próximas semanas. O problema é que, infelizmente, no SUS não acontece assim. Mas deveria, porque a chance dessa hérnia encarcerar é gigante, tá? Quando que eu vou fazer uma cirurgia eletiva e eu vou obrigatoriamente explorar o outro lado, tá? Nos meninos menores de 1 ano, lembra que é mais comum à direita? Só que quando a criança apresentar hernia inguinal com menos de 1 ano, a chance dela ter o mesmo defeito do outro lado é grande. Então, em todos os meninos com menos de 1 ano, tem que operar os 2 lados. Nos meninos maiores de 2 anos, que a hernia é à esquerda, ou seja, é comum à direita. Ele tem 2 anos, mas está tendo à esquerda, vale a pena operar a direita também.
E quando a gente tem patologias que aumentam o risco de hérnia. O paciente vai na criança que teve que botar a válvula por hidrocefalia, qualquer daquelas crianças que a gente falou que tem risco aumentado de ter hernia inguinal, tá? Então, de novo, quando que eu tenho que fazer cirurgia? Para todo mundo que diagnosticou, o risco de encarceramento é grande. Quando que eu tenho que fazer cirurgia com o outro lado, mesmo sem ter diagnosticado hérnia do outro lado? Todos os meninos menores que 1 ano ou os maiores que 2 anos que têm hérnia à esquerda. Todas as meninas também, estava faltando ali. Por quê? Não é comum ter menina. A menina apresentou hérnia inguinal, filha, faz o outro lado também. Ou aquelas crianças que têm patologia que aumenta a pressão intra-abdominal, aumentando o risco de hérnia. Cirurgia de urgência para hernia encarcerada ou estrangulada. Para todos os casos onde a gente tentou reduzir e não teve sucesso. Chegou encarcerada lá na urgência com dor, com abalamento, você tentou reduzir e não conseguiu. Só que, a partir do momento que indica cirurgia, ninguém mais tenta, vai para cirurgia, tá? Porque o conteúdo herniado deve ser diretamente inspecionado para ter certeza que esse intestino que você está devolvendo para dentro da barriga ainda funciona, que ele não tem perfuração, que ele não tem necrose, que ele não tem isquemia. Em caso de necrose, o segmento de alta deve ser ressecado, seguido de anastomose, limpeza, drenagem da ferida cirúrgica inguinal e introdução de antibiótico. No caso de que a gente consegue devolver as alças intestinais mais posterior a isso, a criança apresenta tipo, algum sinal? Pode acontecer, é um risco. Essa criança é mantida internada, sob vigilância, muito provavelmente ela tem alguma descompensação sistêmica, algum acesso, alguma coisa assim já. Então essa criança às vezes pode ter que ir até para UTI. É aqueles casos em que a gente fica muito na dúvida. Por isso que a gente espera muito tempo às vezes. Mas esses casos que a gente espera muito tempo, já aconteceu uma vez, eu estava com um chefe, era o chefe da residência até. E a gente já tinha lavado muito, cara. A gente estava lavando a barriga do cara, assim, 30 minutos com soro morno, tinha usado, sei lá, mais de 5 litros de soro. E não parava, ele, mais soro. E eles quietos, em silêncio. Aí chegou uma hora assim, falei, professor, ele, né, eu tô pensando, tô dando tempo, assim. É aquele caso que você fala assim, não tá furado, mas não tô gostando. Não tem jeito. Esses casos os casos que vão perfurar. Então é difícil acontecer porque normalmente o cirurgião opta por retirar. Porque se devolver e perfurar, essa pessoa vai ter uma peritonite. E aí vai ter um caso mais grave. Aí vai estar uma parou de caso. Tá? De forma geral, assim, quando a gente devolve, a gente deixa quanto tempo internado para ficar observando? Ó, se você devolveu, mas que você acha que a alça estava viável, o teu parâmetro de melhora, de alta, vai ser clínico. A criança está bem, tem ruído hidroaéreo, voltou a eliminar está aceitando a dieta, é parâmetros indiretos de trânsito intestinal. O intestino ruim, isquêmico, podre, não funciona. Tem ilho paralítico. Então, é de acordo com a tá bem, tem febre, tem leucocitose, essas outras coisas clínicas que vão ser. Você não precisa olhar o intestino de novo, não. É clinicamente mesmo o negócio. Prof, a manobra não só para ganhar tempo? Como? A manobra é só para ganhar tempo? Não. A manobra, se você conseguir, significa que o intestino, apesar de ter ficado arrochado, muito provavelmente não tem sofrimento. Então a manobra é para te tirar da urgência, porque se você deixar, vamos pensar no sistema público de saúde, tem cirurgião pediátrico, tá? Mas vamos dizer que tem, encarcerou em casa, sei lá, 5 horas da tarde, até chegar no COSME, sabe Deus onde a criança mora, e ser atendida foi quanto tempo? Aí foi atendida pelo pediatra. A pediatra vai ligar para o cirurgião. Aí já deu 9 horas da noite. Doutor, chegou uma criança aqui com a hernia encarcerada. Ah, tá bom. É urgência também?
Ah, tá, é porque eu tô na academia, daqui a pouco eu vou. Aí deu 11 horas da noite. Quanto tempo já deu de R encarcerado? Então, se tivesse conseguido reduzir, você tinha aumentado a chance de vitalidade e levar essa criança com a hernia inguinal eletiva. Essa criança não teve sepsis, essa criança não teve vômitos, essa criança não teve nada grave. Só que se for para cirurgia de urgência, é só porque encarcerou. Mesmo que, vamos lá, mundo perfeito. Cheguei na Unimed, tem cirurgião pediátrico lá para atender, ele vai tentar reduzir, mesmo que tenha que operar. Porque qualquer tipo de isquemia intestinal tem risco. Então, mesmo no mundo perfeito, onde você vai operar daqui meia hora, sempre tem que tentar reduzir, porque cada minuto que a hérnia, que o intestino está isquemiado aqui, segura teu dedo, teu braço aí, aperta o braço dela aí 5 minutos para ver se ela aguenta a dor na mão. Dói, é isquêmico, entendeu? Então, mesmo que seja um mundo perfeito, que a gente vai operar já já, qualquer minuto que a gente ganhe de isquemia de um tecido, e aí o intestino, é super importante. Então, tem que tentar reduzir por isso. É o ganhar o tempo e diminuir o risco de complicação. Não consegue reduzir, legal, já tá. Se não conseguir reduzir, é urgente, pra mim é emergência isso. É uma emergência para salvar o intestino, porque o intestino necrosado é sepse, é peritonite, é choque séptico, entendeu? Então é uma urgência sim, uma emergência. E por isso que eu acho um absurdo o governo do estado de Rondônia não providenciar definitivamente cirurgião pediátrico. Porque, mas não tem. Bota um salário bom que eu quero ver se não tem nego doido pra vir pra cá. Então não tem desculpa. Isso é salário vergonhoso. Quero ver a negada. Bota um salário bom pra ver se vocês tudinho vão fazer cirurgia pediátrica. Não é verdade? Até eu vou fazer. Mas o problema é que eles simplesmente querem que você faça uma coisa, já é uma especialidade que não é valorizada, que não tem muito, que as pessoas não têm interesse em fazer, numa condição de trabalho horrorosa. Não vai ter doido que queira vir mesmo. Tá, cirurgia de urgência então, cara crachá, tirar a alça se for necessário. Lembrar da vitalidade do testículo, já falei. Então não adianta ver a alça. É importante olhar o testículo também, porque da mesma forma que a alça está isquemiada, os elementos do cordão estavam juntos, então eles sofreram isquemia igual. E mesmo que você não seja ocupado, você tem que falar para o pai: olha pai, a chance de ter isquemia, atrofia testicular, isso diminui a chance de fertilidade do seu filho, é grande, para documentar para o futuro, né? E recidivas da hérnia, quando ela é corrigida, é raro, até porque é uma malformação congênita. Você vai lá cirurgicamente e resolve aquela abertura, então a recidiva é rara, a infecção rara também, quando feito de forma eletiva. E algumas complicações podem ser, por exemplo, o surgimento de hidrocele ou de hematoma. Só para vocês verem que a gente terminar o pediátrico de hoje, que essa aula não dá mesmo num dia só. Então, ó, isso aqui, vocês acham que tem salvação? Essa primeira? Tá preta, gente. Pode até não estar perfurada, mas isso aqui tá preto, tá necrótico, não tem doração na calça para fazer isso aqui voltar. Essa aqui, ó, essa parte aqui, deixa eu ver se aqui aparece. Essa parte da alça aqui, que tá salsichinha, isso aqui é uma alça viável, certo? E essa é que sofreu isquemia. Até essa aqui, quando eu vou cortar fora, até onde eu corto, gente? Corta aqui, volta aqui, volta aqui. A gente fica na dúvida, porque a gente tem que economizar intestino. Então, a gente cortaria, por exemplo, aqui, rezando a Deus para que esse pedaço funcione. Então, às vezes é difícil, a gente fica um tempão lá, sorinho morno, espera, aumenta a circulação, sei lá, para ver se aquele intestino ali funciona, tá? Esse aqui, ó, é que aqui no meu computador dá para ver melhor.
Nem tá tão feio, né? Tem um furo bem aqui no meio. Bem no meio desse, um cara de hematoma. Sinceramente, pra mim, isso aqui parece até um tiro. Mas disseram aqui onde eu peguei que era hérnia. Então vamos acreditar que só esse pedacinho do intestino estava herniado e tinha uma perfuração caprichosa bem aqui no meio. Enterectomia, plano intestinal, de um lado e do outro para não extravasar. Cortou aqui no nível que a alça está bonita, a vascularização boa e anastomose entero-intestinal, término-terminal, tá? Isso aqui, só para terminar, é um videozinho de uma cirurgia de hidrocele. Isso aí eles fazem com anestesia local, ambulatorial. Pele subcutâneo, chegou na túnica vaginal. Então isso aí é a película da túnica vaginal, como se fosse lá a membrana do peritônio. E é cístico, é um conteúdo cístico, né? Isso aí provavelmente é uma hidrocele não comunicante. Então ela ficou e não reduz. Descolando, abrir óvulos, esvaziando, aí abriram, ó, isso aí, gente, é uma reentrância de uma bolsa de peritônio, que foi lá no saco, voltou. Eles vão reduzir, vão deixar só aquela pequena túnica vaginal. Vocês estão tendo uro agora também, né? Quem está dando uro agora? Quem? Fala pra ele que quando eu comecei na cirurgia pediátrica, eu tinha combinado com o professor de uro na época, que eu não lembro agora quem é, que normalmente eles dão fimose, parafimose, criptopedia e dessas coisas, né? Tá bom. Tá bom. Intervalo, só lembra que a gente parou aqui em vaginação na próxima aula, tá? Hã? Ah, tá. Vocês querem dar o golpe, né? Pois é. Pra mim não tem problema, mas as opções que vocês me deram, a gente pode fazer. Vocês me dá mais opção, porque a gente precisa recolocar. Vocês não podem ir nunca, vocês querem tirar a aula, ainda não podem nunca. Vocês podem só no seu aniversário aqui.